Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gi Espanholo e claro que você já sabe que este é o seu Expo Taon, o seu podcast que traz todos os assuntos, todas as informações, todas as novidades sobre o mercado de food service. E hoje, nosso convidado é Adriano Alves, ele que já está há 20 anos na Aroma Itália. Tudo bem, Tudo Adriano? bem, Gi? É um prazer estar aqui, viu? Prazer é Podendo todo participar nosso. do Expo Taon. Isso, Acho que é o primeiro podcast que a Riber está fazendo, né? Riber Foods. isso. É um prazer. A gente é muito importante marcar aqui a presença. É uma honra para nós também É. você ter encontrado um tempinho aí para participar e conseguir compartilhar com todas as pessoas que nos assistem, né, um pouquinho da sua história, da Aroma Itália, né, e desse mercado tão abrangente do food service. Sim. Para começar, queria que você contasse um pouquinho a sua história e a história da Aroma Itália, né? Como isso se funde? É bem longa, viu? Vamos precisar de Vamos 2 horas. resumir, Eu então. vou tentar resumir. É assim, eu tenho a minha história, a minha trajetória profissional, ela tá entrelaçada entre a Riber Foods, né? Porque eu, inclusive, trabalhei na Riber Foods em 98, depois fui para uma outra multinacional, onde eu fiquei 5 anos, e depois, por indicação do Amâncio Trombella, a quem eu tenho uma gratidão gigante, porque certamente foi uma pessoa que acreditou em mim, né, que me deu oportunidades, me indicou inclusive para a Aroma Itália na época, quando eu entrei em 2005, Isso. E ali a gente começou a trajetória, né? Muito difícil, muito dura, né? Se a gente pensar há 20 anos atrás como era o mundo, né? Como era o mundo há 20 anos atrás. Bem diferente, né? Muito, né? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Aqui, por exemplo, a gente consegue um alcance muito grande. E na época não, né? Na época era de porta em porta. É verdade. E ali, porque a nossa voz a gente não conseguia ecoar assim tão facilmente como hoje em dia. Mas foi muito gostoso, uma trajetória fantástica. Não mudaria uma vírgula do que aconteceu. Que maravilha, que maravilha. E hoje, como que você analisa aí o posicionamento da Aroma Itália nesse mercado? A gente tem uma posição fundamental para a evolução do setor, né? Eu tenho essa experiência já de ter trabalhado há muito tempo atrás em outras empresas e conhecia já o mercado de sorvetes, né? E o que eu acho que foi muito interessante por parte da Aroma Itália, por ser uma empresa italiana e chegar no Brasil trazendo uma cultura italiana, mas ela procurou pessoas brasileiras, no meu caso, que conhecem o mercado, para trazer essa cultura italiana para o Brasil. Então, ela já começou diferente de quase todos os concorrentes, né, que normalmente delegam já pessoas de outro país, tal. E a gente sabe que a alimentação ela está muito ligada a sentimento, né, emoções, infância, cultura. Então não adianta a gente achar que nós vamos trazer aqui para o Brasil a cultura italiana 100%, que não é. Então essa mescla, entendendo a tradição italiana, o conhecimento do gelato italiano, dos balanceamentos de ingredientes, adaptando ao gosto brasileiro, isso foi fundamental para o nosso crescimento e, modestamente, nós ajudamos muito a evolução do setor, né? Hoje o setor de gelados comestíveis, a gente pode falar que sorvete, gelato, açaí, ele está em franca expansão e sempre buscando melhorar a qualidade, né? Hoje o consumidor ele tem muitas opções de produtos bons e está cada vez mais exigente. E, então, eu acho que o papel da Aroma Itália foi fundamental nesse sentido, ajudar a evoluir e propiciar, né, disponibilizar produtos de qualidade superior para o consumidor final. A gente sabe que as preferências, né, do consumidor assim vivem em constante, né, transformação, Sim. podemos dizer assim. Qual é o segredo, né, de que forma que a Aroma Itália vem trabalhando para se manter assim nesse patamar de excelência, né, e continuar conquistando o seu consumidor? Essa é uma boa pergunta, né? Tem vários fatores. Eu acho fundamental a gente entender o momento, né, que a gente está vivendo. Hoje, por conta das redes sociais, nós temos os trends, né? Tem
tem uns movimentos muito rápidos. Agora acabou de acontecer com o Morango do Amor, a gente já foi lá e já Então, criou uma receita com gelato replicando esse sabor, que durou pouco, mas enfim, outros duram um pouco mais. Eu acho que essa agilidade sempre mesclando a tradição com a inovação. Acho que isso é fundamental e eu não preciso nem falar muitas vezes, que as pessoas que conhecem a Aroma Itália vão entender isso, e a qualidade, né? A gente fala, inclusive é muito importante esse tipo de evento, porque a qualidade muitas vezes ela é abstrata, né? Subjetiva, né? Você não consegue medir com palavras, né, o que é bom. Tem que colocar na boca, tem que provar. E aí eventos como a Expo Riber Food são fundamentais, porque a gente vê o encantamento do cliente na hora que ele está provando o nosso produto. Mais do que o argumentar com milhões de palavras, precisa provar. Eu já estou ficando com água na boca aqui. Terminando aqui o podcast, onde eu vou? Aroma Itália. Aroma Itália, claro. 16 sabores de gelato espetaculares. Que maravilha. Agora, pensando nessa questão, nessa relação, né, que a Aroma Itália tem com os clientes, você se recorda de alguma situação divertida, curiosa, que tenha acontecido? Nós temos várias, né? Assim, no Brasil, nós temos muita questão às vezes traduzir o italiano, né, para o português, então tem algumas pronúncias, algumas noções engraçadas assim de situação. Durante muito tempo aqui no Brasil, o pessoal, isso não é um demérito nada, né, porque na verdade não é o nosso idioma, mas as pessoas falavam fragola, né, eu queria um gelato de fragola, ou um gelato de nociola, que na verdade é nocciola e fragola, que é avelã e morango. Mas assim, várias aventuras. E sempre do lado da Riber, a Riber faz um trabalho fantástico, né? Hoje nós devemos ter uns 5.000 clientes positivados na região da Riber, que conhecem a Aroma Itália. Então nós atendemos desde pequenas sorveterias a gelaterias, açaiterias, indústrias. É um trabalho muito bem construído de base, muito sólido. Nossa, que maravilha. E falando nessa questão da cultura italiana, né, e tudo mais, como você acredita que essa cultura italiana da Aroma Itália se traduza na experiência de marca aqui no Brasil? É legal isso. Assim, para nós, é muito claro que não é uma questão de sabor só, não é só de sabor. Não dá para imaginar que nós vamos trazer um gelato de zuppa inglesa, por exemplo, que é um creme amanteigado com um pedaço de bolo, com uma mescla de frutas vermelhas, e o brasileiro vai gostar, né? Zabaglione, que é um creme de ovos com vinho, né? Vinho marsala. Café, na Itália se consome muito gelato de café, mas são sabores que os brasileiros não gostam, né? Aliás, sorvete que tem ovo no Brasil não vai. Não pega, né? Então, entendendo isso, o que nós procuramos sempre fazer? Utilizar o conhecimento técnico no balanceamento, porque, na verdade, o sorvete ele tem muitos detalhes técnicos, né? Então, nós usamos esse conhecimento técnico com as matérias-primas corretas, mas o sabor a gente procura encantar o brasileiro de acordo com aquilo que ele gosta, não trazer um sabor, né, de fora. Um exemplo disso é o Latissimo, que é o produto hoje mais vendido na Aroma Itália, que é um creme de leite em pó, que é tipicamente nacional, né? Nós não temos nem a nossa matriz italiana, porque mas assim, é um produto que toda gelateria e sorveteria tem, toda, não é só sorveteria, gelateria, açaiteria tem. Então isso é entender o paladar brasileiro. Qual a diferença entre sorveteria e gelateria? Pergunta polêmica. Polêmica, né? Essa é Quem polêmica. tem uma gelateria, se a gente fala sorvete, fica ofendido. Já percebi isso. Eu acho que isso já já houve uma diferença maior em relação a isso. Há 20 anos atrás, realmente a qualidade média do sorvete que existia no Brasil era muito distante de um gelato italiano. Então, por isso que não virou uma tradução, né? Não virou gelato sorvete. Sim. Virou gelateria, porque o mercado, a sorveteria era muito distante. Então, havia espaço para criar um negócio novo. É aí que as gelaterias entraram. Mas eu costumo dizer assim que a gelateria
tipo italiana, gelateria tipo italiana, tem produtos bons, mas tem outras que não têm produtos tão bons. Não é porque você chama de gelato ou gelateria, ou é porque é italiana que é bom. Tem que entender as técnicas de balanceamento, usar os ingredientes adequados, né? Tem uma coisa muito legal no gelato, que eu acho que isso sim faz diferença em relação ao sorvete, que o gelato, culturalmente, pelo italiano, ele é um produto fresco, um produto que é consumido quase que diariamente. Então, esse frescor, o fato da máquina estar do lado da vitrine, propicia uma qualidade melhor, né? Porque você está ali comendo um produto recém-feito. Então, isso realmente é uma característica fundamental para um gelato italiano. Mas nós temos sorveterias brasileiras que também fazem isso. A gente tem aqui em Ribeirão, por exemplo, a sorveteria do Jô e a sorveteria do Geraldo, que tem uma máquina ali fazendo sorvete diante do cliente. Então, é o mesmo princípio de sorvete fresco. Né? Então, essa questão é fundamental para a qualidade. A escolha dos ingredientes é fundamental, dos sabores, mas eu não tenho, como eu falei, é polêmico. Eu acho que existem sorveterias brasileiras de sorvete nacional muito boas, como outras que não são tão boas, e gelaterias também. Diria que a gelateria, ela, por esse conceito de matérias-primas mais nobres e uma técnica de balanceamento correta, ela acaba se sobressaindo. Mas é possível fazer um sorvete muito bom também. Né? Isso é a matéria-prima, o processo e tudo mais, isso é sentido no sabor também, Nossa, né? A textura ela está ligada diretamente ao sensorial, né? A cremosidade, a espatulabilidade do gelato, a formação de cristais de gelo, que aí também tem a ver com equipamentos, né? Às vezes os equipamentos que você tinha na época ou que você tem hoje nacionais, eles não têm o mesmo nível de execução de uma máquina italiana, que é onde a gente tem essa questão dos cristais de gelo, da incorporação, né? Então, realmente o gelato, como ele deve ser feito, ele é um produto espetacular, imbatível, né? Se você tiver todos os processos claros de equipamentos adequados, matéria-prima, entender do balanceamento, seguir esse princípio de ter o produto sempre fresco, ele é espetacular. Tanto que caiu no gosto do consumidor, aí a gente tem uma explosão de gelaterias pelo Brasil. Tem mesmo. Agora, uma outra questão polêmica também é industrial artesanal. Né? Tem diferença. Casca de banana, isso. Sabe que eu acho que é o mesmo princípio do... Não sei se vou conseguir me expressar bem, mas eu acho que é o mesmo princípio, porque você tem detalhes e características específicas do processo artesanal e do processo industrial, que dificultam, às vezes, a qualidade no caso do processo industrial, que é a questão da máquina contínua, às vezes você não tem condições de utilizar tantos pedaços de fruta, não sei. É possível, mas, digamos, na grande maioria é um pouco mais difícil. Mas, assim, eu conheço grandes indústrias, tem várias indústrias do sorvete no Brasil, tem produtos de altíssima qualidade, né, que se preocupam, de novo, ali, com a escolha da matéria-prima, dos ingredientes e do balanceamento, e entende o limite que você tem de equipamento e tenta criar ali, com algumas alternativas, uma solução para você estar mais próximo do gelato italiano, ou da qualidade de um sorvete muito bem feito. Então, assim, nós fazemos muito esse trabalho, porque o nosso cliente quase sempre tem sucesso. Isso é muito legal. A gente tem parcerias assim, que se vê um crescimento gigantesco. E, eventualmente, esse cara que era uma gelateria começou a crescer muito, precisou de escala e foi para o industrial. Nós temos vários exemplos assim. E a Aroma Itália, modestamente de novo, a gente é muito bom em fazer isso. Mas desculpa te interromper, que surgiu uma dúvida aqui. Quando a gente fala em gelateria, a gente fala só em artesanal, não industrial? Sim, gelateria sim, porque gelateria é o estabelecimento, né? Sim. Onde se vende o gelato. Sim. Então, gelateria é uma sorveteria, digamos assim, obviamente com todo o contexto que eu expliquei antes. Então, mas o gelato é só artesanal? Não, é aquela questão industrial? Assim, não existe uma regra, né? Não existe uma legislação, não existe... Você tem empresas que têm produto industrial de baixíssima qualidade, já chamaram de gelato.
tem Entendi. outras de boa qualidade, de ótima qualidade, e chamam de gelato. Então, não existe uma legislação, alguma coisa que te proíba de utilizar o nome ou não. É que precisa ter realmente um bom senso, e eu acho que está muito nítido hoje, com tantas opções que o consumidor tem de consumo, de escolha, você precisa fazer um produto bom, porque senão não tem recompra. Então, esse espaço que tinha no passado de criar uma embalagem bonitinha industrialmente, colocar um nome bonito e colocar a mesma coisa que está ali, dura pouco, não tem recompra, porque o consumidor hoje ele encontra na esquina um produto de qualidade que não tinha no passado. Então, eu acho que isso ajudou muito a evolução do setor de gelados comestíveis. E a Aroma Itália tem boa parte nesse trabalho de tanto trazer a cultura italiana adaptada ao gosto nacional, mas também fazendo essa evolução do artesanal para o industrial. Entendi. Então, não sei se eu consegui responder. Mas... Eu entendi, eu acho que conseguiu. Tá bom. Agora, Adriano, você já há 20 anos só na Aroma Itália, né? Isso. Sem contar o que veio antes disso, né? Já. Quer dizer, já tem uma longa experiência nesse mercado, né? Sim. Então, queria que você falasse para as pessoas que estão nos assistindo agora, quais os conselhos, as dicas que você dá para aquela pessoa que quer empreender nesse meio? Eu acho que tem que fazer um produto bom, a primeira coisa, né? Parece simples, né? Mas a não gente fica batendo na tecla assim, nossa, mas que coisa óbvia. Mas não é óbvio. Muitas vezes nasce um projeto, tem isso claro, mas na hora de ver custo, na hora de ver processo, escolhe a opção que não é a melhor. Então, eu acho que assim, como tudo na vida, os detalhes fazem a diferença. Os detalhes fazem toda a diferença. Então, Sim. Você não pode abrir mão da qualidade de determinado produto achando que isso não vai influenciar. Influencia. E o segredo do sucesso daqueles que que cresceram bastante, você vê que essa obstinação pela qualidade, ela está em todos. Você conversa e fala assim, eu quero fazer o melhor. Então, o meu conselho, se você quer entrar nesse setor, venha com essa mentalidade. Eu preciso fazer o melhor. Até porque tem muitas opções no mercado. Né? Ribeirão mesmo, eu vivi esses 20 anos morando em Ribeirão, trabalhando em Ribeirão, no Brasil inteiro, mas aqui em Ribeirão. No começo não tinha gelateria em Ribeirão. Nós vimos algumas abrirem, fecharem, mas hoje você olha, tem uma quantidade enorme de gelaterias em Ribeirão Preto. E todas com muito sucesso e expansão, que tem em comum essa qualidade de ter um produto realmente premium, adaptado ao paladar brasileiro. Agora, Adriano, você acha que ainda há mercado para se expandir aqui no Brasil, nesse setor? Sim, muito mercado. Tem muito mercado porque nós temos um potencial de crescimento de consumo per capita muito grande ainda, né? Nós temos alguns números da Abra Sorvete, que é a Associação Brasileira de Sorvetes, uma empresa muito séria. Eles fizeram um levantamento agora com os associados, eles chegaram a um consumo per capita de 9 litros ano, né? E no passado recente, aí nós tínhamos 6 litros. Então imagina, de 6 para 9, a gente está falando de 50%, tamanho da população brasileira, quantos milhões de litros de sorvete que foram consumidos a mais nesse período, e muito por conta dessa ascensão do gelato italiano e da qualidade, a necessidade de fazer realmente um produto premium. E tem muito espaço para crescer ainda, porque quando nós comparamos com outros países da Europa, por exemplo, você tem consumo per capita de 30 litros, 18, 25, enfim, muito maior que o nosso. E o brasileiro é apaixonado por sorvete. É mesmo. Ainda mais o nosso clima aqui, faz parte né? da nossa cultura, da nossa infância, é um momento de lazer. Você já viu alguém tomar sorvete e não tá rindo? Não existe. Não é Ninguém difícil, toma né? sorvete triste. Então, assim, o brasileiro ama. E o nosso clima tropical, né? Esse ano foi um ano um pouco atípico. Os sorveteiros estão reclamando agora. Que a gente vem de 3 meses aí com frio que nós não estávamos habituados.
Mas essa passa muito rápido, né? A temperatura que ela é ótima para o consumo de sorvete, de gelados comestíveis. Então, com esse cenário, com o consumidor pagando mais caro, isso é uma coisa legal também. Nós tivemos alguns fenômenos, algumas modas que passaram nos últimos 15 anos, né? Frozen iogurte, paleta mexicana, que duraram pouco, mas elas criaram um consumidor ou mostraram que existe uma demanda reprimida de consumo de um produto melhor. Porque o Frozen custava muito mais caro do que o sorvete na época. Tinham poucas gelaterias e o Frozen custava muito mais caro. E o pessoal comprava. A paleta mexicana, então, na época de 2014, 2015, custava, sei lá, 10, 11 reais, mais caro que um gelato. Tinham poucas gelaterias, muito mais caro que um sorvete. E venderam-se milhões e milhões de paletas. Então, isso mostrou que você tem um consumidor que quer esse produto. Só faça ele, encante esse cliente. E o trabalho das gelaterias de forma tradicional, até mais lenta, né, porque não era uma moda, foi muito sólido. E com essa possibilidade de um consumidor pagar um pouco mais na porção, a gente começou a ter sucesso na venda do gelato, porque a diferença de preço começou a ficar próximo, né? Açaí também, o açaí é muito bom para isso, porque você pega uma porção de açaí, é R$25, né? Você vai fazer lá um açaí com complementos, tá? R$25, então é um desembolso bom. Então tem margem para fazer um produto bom. Você tem o preço final que você entrega para o cliente, te dá margem de você usar boas matérias-primas. Você falou em açaí e eu lembrei de uma coisa. Muitas pessoas dizem que o açaí que nós consumimos por aqui não é o açaí, né? Que tem um monte de coisa misturada, que não é natural. Qual é a verdade disso? Eu acho que é a concentração do açaí, na verdade, né? Porque nós temos clientes em Belém do Pará, clientes tradicionais da Aromitália. Isso, inclusive, é até legal. Vou aproveitar, deixa só, quem está falando de açaí, Belém. Um dos primeiros clientes da Aromitália, sorvetes Cairu de Belém, sorvete nacional, tradicional, mas muito bem feito. Inclusive, ele tem um sorvete que chama Carimbó, que é um sorvete de castanha do Pará com doce de cupuaçu. Nossa! Maravilhoso, tropical, nacional. E a Aromitália está ali, tecnicamente, com alguns ingredientes, ajudando sem descaracterizar esse sabor. Mas voltando ao açaí. E ali, a primeira vez que eu visitei o seu Armando, eu vi ali realmente o açaí nativo, as pessoas pegando ali as sacas de açaí e despolpando o açaí. Então, o que acontece? O açaí ele é só aquela pelinha, né? Ele é um carocinho com aquela pelinha ali, aquilo ali é que é a polpa do açaí. E para tirar aquela polpa, você precisa de uma máquina onde você usa um pouco de água, e aí ela tem um atrito, e aí sai esse creme de açaí, que é o que você está me perguntando. Esse creme de açaí, a primeira vez que eu experimentei, falaram, prova aqui o açaí, eu coloquei, tem gosto de diferente, um gosto de terra, porque ele é puro, tem pouca água, tem pouca concentração de água, e inclusive lá as pessoas consomem com um peixe, né, como na culinária salgada, porque ele aí não tem açúcar nenhum, é nada doce. O que acontece? Esse creme de açaí, essa primeira extração do açaí, ela sai de Belém e vai para outras empresas que elas vão acrescentando água no processo e fazendo as barras de açaí. Então, o açaí chega aqui para nós, quando é um açaí bom, com 12% de sólidos, né? Então, ele tem muita água e pouco açaí, por isso que o sabor é diferente. E aí, depois nós utilizamos na produção de sorvete, de açaí, onde nós utilizamos cerca de 50% desse açaí de 12% para fazer um sorvete de açaí. Mas é diferente do original. Do original que eu digo, quando ele sai mesmo. Entendi. Mas esse que a gente consome é mais gostoso. Muito mais gostoso. Que bom, que bom. Adriano, muito legal ter você aqui com a gente, viu? Trazendo todas essas informações de qualidade, né? E a gente já está chegando no final do nosso podcast, mas antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria aí, né, da Riber Foods com a Aromitália, o trabalho que vocês desenvolvem, e falasse um pouco como que vocês conseguem conectar aí essas tendências do mercado. Legal.
Eu queria aproveitar para agradecer, né, o convite para participar da Expo River Foods, um sucesso hoje. Nós tivemos aí mais de 1.000 pessoas, né? Uma loucura, os gelatos já estavam terminando ali na vitrine. Um evento fantástico, um evento realmente que mostra o nível de profissionalismo que a River Foods tem, né? Um ambiente, parecia que a gente estava numa feira em São Paulo, sabe, com toda a estrutura. Os próprios clientes identificaram isso ali durante o nosso atendimento. Então, um evento muito bacana. Eu tenho certeza que depois, né, das poucas horas que nós tivemos aqui, nós vamos ter outros anos, porque foi um sucesso. E a River, ela, como eu falei no começo, ela faz parte da minha trajetória e da trajetória da Aroma Itália. É o nosso principal distribuidor. Né, tem uma equipe envolvida, comprometida com a Aroma Itália. Nós trabalhamos tecnicamente a equipe também para entender, porque o sorvete ele tem uma técnica, né? Então a gente procura transmitir esse conhecimento técnico para todos. Então eu vejo assim uma parceria de muita ética, respeito, confiança, que tem um potencial gigantesco de crescimento ainda. Agora nós estamos indo para a área de confeitaria também, tem uma linha de ganaches, a gente está fazendo um trabalho bacana na parte de confeitaria. E a posição da Aroma Itália, assim, o que nosso compromisso é muito claro e simples, tá? É ajudar na evolução do setor, do nosso setor de gelados comestíveis, ajudar na evolução para que a gente aumente o consumo per capita, para que nós tenhamos cada vez produtos melhores disponíveis para o consumidor. Então, nosso compromisso é esse, é com a qualidade. Com a qualidade, respeitando a tradição, né, tanto italiana quanto brasileira, entendendo esse mix e inovando, com muita inovação. Nós temos um setor que ele vive de novos produtos. Né? A indústria alimentícia ela precisa encantar todo dia. Porque nós estamos brigando ali com chocolate, sorvete, né? Chocolate, uma barrinha de cereal, não sei. Então, nós precisamos ter produtos novos e bons o tempo todo. Então, a inovação ela é fundamental. E nós somos muito bons nessa parte de inovação. Que bom! Sempre traz coisas muito interessantes para o mercado. Que maravilha. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Adriano. Eu agradeço. Obrigada. E assim nós finalizamos mais um episódio do seu Expo Taon, hoje entrevistando Adriano Alves, diretor comercial da Aroma Itália. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.